Estamos aqui com o neurologista André de Assis Nogueira, um grande parceiro de trabalho, de amigo, uma pessoa que eu respeito muito como profissional. André, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação para nós. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Meu nome é André, eu sou neurologista, vim de Minas Gerais, estou aqui em Itagará há 9 anos. Me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e fiz residência médica no Hospital Geral de Goiânia. O neurologista ele cuida das doenças do cérebro, do encéfalo, medula, nervos periféricos e também das doenças musculares. O neurologista ele usa bastante da anamnese, da entrevista com o paciente e do exame físico para diagnosticar essas doenças. Então, para exemplificar as doenças que a gente mais tem contato, então, as dores de cabeça, o AVC, as doenças desmelinizantes, a epilepsia, doenças medulares, falando aí das desmelinizantes, né, esclerose múltipla, doenças de nervos periféricos, como as polineuropatias. A gente lida muito também com os pacientes com desequilíbrio, então, paciente que tem alguma tontura, vertigem, e uma área próxima aqui da psiquiatria e da psicologia, que é a área de demências, né, onde a gente tem uma interface muito legal com as duas profissões também. André, fala um pouquinho pra gente qual a área de atuação de um neurologista e qual a diferença entre um neurologista clínico e um neurocirurgião, para que as pessoas possam entender. E realmente muita gente tem dificuldade de entender, né, neurologia e neurocirurgia. Às vezes as pessoas até acreditam que a pessoa faz neurologia e depois faz neurocirurgia, mas são dois caminhos diversos. Então o médico ou opta pela neurologia ou pela neurocirurgia, são dois caminhos diferentes. Então a neurologia eu já citei o que a gente faz, e o neurocirurgião ele cuida das doenças do cérebro, medula, né, cérebro, encéfalo, medula e nervos, mas que tem doenças que envolvem um tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, um tumor cerebral, alguma alteração que esteja afetando a medula, como um tumor, uma hérnia, algo que esteja comprimindo a medula. Enfim, são doenças, às vezes, que se parecem com a neurologia clínica, né? Então, o paciente pode se apresentar com a dor de cabeça e o neurologista, na sua avaliação, descobre que aquela dor de cabeça é por uma questão cirúrgica, por exemplo, um aneurisma ou um tumor cerebral. Nesse caso, o paciente vai para o neurocirurgião. Epilepsia, né? Em casos muito avançados de epilepsia, de difícil controle, também existe o tratamento cirúrgico. No AVC, então existem casos de AVC que eles também envolvem um tratamento cirúrgico. Mas existem áreas da neurologia clínica que não tem muito a ver com a neurocirurgia, por exemplo, a área de demência, então pacientes com Alzheimer, pacientes com, sem falar de doença, né, de falar de queixas mais assim, esquecimentos, alterações do comportamento. Esses pacientes são de tratamento quase sempre do ponto de vista da neurologia clínica. Doenças desmelinizantes ou transtornos do movimento, como tremores, coreias, tics, essas doenças têm basicamente um tratamento com um neurologista clínico e, eventualmente, em alguns casos, por exemplo, de Parkinson muito avançado, existe também um tratamento cirúrgico, mas esses são casos muito específicos. André, na tua opinião, qual é a importância do trabalho multidisciplinar e que orientação, que conselho você pode dar para esses profissionais que trabalham nessa área de saúde mental? Essa pergunta é interessante porque às vezes a gente tem alguma doença neurológica que a doença em si diretamente gera sintomas que a gente poderia enquadrar como doença mental. Então, por exemplo, você tem a demência frontotemporal, você tem uma atrofia do lobo frontal e do lobo temporal, que são áreas cerebrais que estão envolvidas em comportamento, estão envolvidas em memória. Então você tem uma doença neurológica diretamente provocando doenças mentais, os sintomas mentais. Demência frontotemporal é só um exemplo, a gente pode citar demência por corpúsculos de Levy, ou o próprio AVC, que leva a alterações de comportamento e memória, enfim. Mas a gente tem também aqueles casos de doentes neurológicos crônicos, que você não tem necessariamente uma lesão neurológica, mas que eles geram sintomas da área que são tratados pelos profissionais da área de saúde mental. Então, por exemplo, um paciente que tem uma enxaqueca com dores muito frequentes, ou um paciente que tem epilepsia, que tem crises frequentes que geram todo um transtorno social, psíquico, um transtorno que leva a pessoa a ficar insegura, ou deprimida, enfim. Para se adaptar a todo esse contexto de doença neurológica crônica, um paciente com Parkinson, por exemplo, também,
às vezes o paciente precisa ser acompanhado por um profissional da área de saúde mental, porque ele desenvolve sintomas nessa área. E falando de doenças que comprometem muito o paciente, aí a gente fala de Alzheimer ou do próprio Parkinson, às vezes você precisa indicar o profissional de saúde mental para o cuidador do paciente. Então, você está lidando com o paciente, você está se confrontando com o drama familiar que aquela doença provoca, e você acompanha o paciente, às vezes você encaminha o paciente para o profissional de saúde mental, mas às vezes você tem que encaminhar também o acompanhante, o familiar, o filho, o cônjuge do paciente para um profissional. André, de que modo as alterações neurológicas podem produzir alteração no transtorno mental, alteração de comportamento, do humor, de memória? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso pra gente. É muito importante, então, a gente perceber que o paciente, ele às vezes tem um problema que é multifacetário, né? Então, você tem um paciente que ele tem uma doença neurológica, mas ele precisa de um profissional para lidar com outro aspecto da sua doença. Então, na neurologia, é muito comum a gente, por exemplo, indicar, isso não é só uma opinião minha, mas todos os protocolos de, por exemplo, tratamento de insônia envolvem uma interconsulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, porque às vezes a insônia do paciente é provocada por uma ansiedade ou por um transtorno do humor. Então é importante, os profissionais, a gente estar atento para essas situações e entender que, no caso do neurologista, a gente não vai solucionar todas as questões só com medicação que a gente vai passar. Eu costumo falar, por exemplo, para um paciente que vai no consultório do neurologista, por exemplo, com insônia. E ele, na verdade, a gente entende que aquela insônia, ela faz parte de um transtorno de ansiedade. Eu costumo falar para ele que essa situação de transtorno de ansiedade que ele se encontra é como se fosse uma pessoa se afogando no meio de um rio, no meio do mar. A medicação é interessante porque vai fazer ele não se afogar, digamos, vai colocar ele para cima, pronto. Mas ele não vai ficar sempre ali, ele vai ter que arranjar uma saída daquela situação. E para essa situação a medicação só não serve. Às vezes precisa de um psicólogo estar orientando nessa situação. E então é importante, quando o paciente procura primeiro o psiquiatra, ou primeiro o psicólogo, ou primeiro o neurologista, para a gente entender que o paciente ele precisa, muitas vezes, procurar um outro profissional, porque tem uma outra face, uma outra área daquele problema que vai ser melhor abordado por um outro profissional. E por isso é importante a gente estar sempre também se atualizando, porque, aí falando de uma área que, por exemplo, esclerose múltipla, doenças desmelinizantes. O assunto doenças desmelinizantes era quando eu terminei minha residência. Outra quantidade, hoje a quantidade de tratamentos, de medicações e de abordagens que existe com pacientes de doenças desmelinizantes é totalmente diferente. O próprio diagnóstico e tratamento das demências também evolui muito. Só para a gente citar alguns exemplos de áreas que são próximas aqui nas nossas especialidades e que há 10 anos atrás era uma coisa e hoje é coisa totalmente diferente. Então, o profissional que não está sempre fazendo um curso, indo a um congresso, procurando literatura diferente, ele provavelmente vai ficar aí sendo atropelado pelo tempo, aí, pela evolução que a ciência traz para a gente. E pensando justamente nisso, na formação, na ética, no comprometimento, a gente pede para os convidados uma dica de livro. Então, o que tu pode aí contribuir ou o que tu está lendo nesse momento para nos indicar? Ao invés de dica de livro, eu vou indicar um autor. Muito neurologista, optou por se tornar neurologista depois de ler algum dos livros do Oliver Sacks, que é um neurologista britânico, mas que viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos, e que ele escreveu livros muito interessantes e que contam relatos de pacientes, de casos clínicos de pacientes com quem ele conviveu ou que ele teve contato em algum momento. Então, tem um livro dele cujo título é muito interessante e o livro também é muito interessante, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Esse, na verdade, o título é o nome, é uma das histórias que ele conta no livro, mas o livro traz N outras histórias muito interessantes. Ele também tem um livro que se intitula Enxaqueca, que trata de vários casos também de pacientes com enxaqueca que eram casos interessantes. E ele tem um livro que virou filme, que é O Tempo de Despertar, que é um livro que ele foi adaptado para o cinema com autores bem conhecidos e que é um livro também que eu também recomendo. Então, os livros do Oliver Sacks são uma boa ideia para as pessoas terem contato com essa área de neurologia e entenderem bem o contexto da vida do neurologista.